E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de 10 hits que definiram Melanie Martinez como um ícone. Pois é, o pessoal me pede muito para poder falar da Melanie aqui no canal e infelizmente, gente, a Melanie é uma pessoa que ela some, então não tem muito o que falar porque a gente só tem quando ela reaparece. Então assim, eu resolvi trazer uma série nova aqui no canal que eu pudesse incluir artistas diferentes que não tem tanto assunto rolando sobre eles atualmente e resolvi então encaixar a Melanie aqui. Então hoje a gente vai conhecer essas músicas e o background dessas músicas que fizeram tanto o imaginário do público quando se fala em Melanie. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive essa da nossa amada Melanie Martinez, inspirada por K-12. Ela da loja do canal, vocês podem conferir. Tem também outras inspiradas pela era Cry Baby, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai estar passando as fotos aqui, mas o link tá fixado aqui no topo dos comentários, assim como na descrição do vídeo. Aproveita que tá com preço super especial. Bem, gente, então vamos começar pelo primeiro álbum da Melanie e depois a gente vai pro segundo. Então, começando, primeiro de tudo, já com o álbum Cry Baby, com a música Cry Baby, né? Essa daí eu preciso dizer que, por mais que não tenha sido uma música relevante com charts, foi uma das músicas mais faladas da carreira da Melanie, não somente por dar o título do álbum também, mas por causa do ponto central que ela traz na sua narrativa, que é simplesmente impactante. Enquanto Melanie Martinez crescia, as pessoas ao seu redor uma vez a rotularam como bebê chorão, ou seja, uma pessoa que fica chateada ou emocionada com coisas muito simples. A música é sobre essas pessoas, incluindo a própria Melanie, e tendem a ser desencadeadas ou que se irritam facilmente, resultando em muitas lágrimas. Cry Baby é essa personagem que a Melanie descreveu como uma criança que vivencia coisas adultas. Uma das características dos fãs da Melanie, no caso que eles se identificam muito com ela, é por eles realmente terem vivido coisas muito adultas quando eles ainda eram crianças. Isso daí é uma coisa que a gente vê sempre sendo contado, pelos traumas dentro de casa, por tudo que aconteceu na vida deles que deixou todo mundo muito sensível. E eu acho que isso é uma coisa que eu também me identifico demais com ela. Em seguida temos a faixa Dollhouse, que faz parte também do disco Cry Baby, mas ela já tinha sido lançada também como um EP algum tempo antes, intitulado Dollhouse. Essa música é sobre a família do alter ego da Melanie, no caso, a Cry Baby. A mãe dela é alcoólatra devido à infidelidade do marido, assim como seu irmão que fuma muita maconha. O alter ego, no caso Cry Baby, é o único que reconhece o quão horrível aquela situação ali é. Ela também deseja que as pessoas entendam a sua realidade. No próprio clipe, a Cry Baby e sua família são visualizadas como bonecos, usando uma metáfora para a sua família tentando parecer perfeita aos olhos do público. Essa música também pode ser usada para descrever como as pessoas veem as celebridades. E é muito forte isso, né, gente? Porque muitas vezes a gente faz muito o que os outros querem, apresenta muito pro mundo o que o mundo quer ver da gente, né? E que aquilo ali de fato não representa da gente. Isso daí é uma coisa triste, mas que a gente é sempre submetido a fazer por um sistema de vivência. Muitas coisas que eu percebo que as pessoas me contam sobre preconceitos que a própria família tem com ela em relação a pequenas coisas que eles são um pouco mais fora da caixa, vem muito dessa visão do que o outro vai achar e não de fato com o que a pessoa que te ama, que no caso é a sua própria família, importa de verdade com você. Então isso aí é uma coisa pra gente refletir bastante que a Melanie jogou na nossa cara. Em seguida temos Soap, uma das músicas sem sombra de dúvida mais marcantes do disco Cry Baby, assim como uma das mais marcantes e mais lembradas pelos fãs da Melanie.
Melanie disse que Soap é sobre ser vulnerável e ter medo de expressar seus sentimentos mais profundos como o amor. Por isso, lavar a boca com sabão, uma técnica usada em tempos antigos, onde os adultos lavavam a boca com sabão de uma criança que dizia obscenidades. Eu acho que todo mundo que teve aí vó nos anos 90, vamos dizer assim, com toda certeza deve ter visto a avó falar que sofreu esse tipo de coisa, né? Que sempre que desobedecia os pais ou falava um palavrão ou fazia alguma coisa que era assim, contra o que o mundo não queria que eles fizessem, essas pessoas tinham a sua boca lavada com sabão. A minha bisavó me contou várias vezes que ela teve a boca lavada por sabão, então é foda. Cry Baby no álbum tem medo de dizer um eu te amo, pois estaria colocando o relacionamento dela em uma posição embaraçosa. No caso, o boy que ela namora terá que responder da mesma forma ou rejeitar os seus momentos de avanços nesse caso. Qualquer um dos resultados, no caso, prejudicará a longo prazo. Soap é uma música muito forte, né, gente? E assim, indiretamente a gente ainda vê ela funcionando até hoje, como que nós assim somos calados perante coisas muito simples, né? E como nós também lavamos nossa própria boca com sabão quando a gente vai, às vezes, tomar atitudes de determinadas coisas que dizem respeito a outras pessoas e que muitas vezes, assim, nós somos sempre desencorajados, às vezes, pelos nossos sabotadores internos a falar e agir. Então, assim, isso seria também uma forma de lavar nossa própria boca com sabão. Em seguida temos Mr. Potato Head. Essa daqui, sem sombra de dúvida, pra mim é uma das maiores músicas no quesito lírico relacionado à temática que ela vai estar abordando aqui, que eu já vi na minha vida, porque eu já vi muita música relacionada à cultura hollywoodiana das cirurgias plásticas e da superficialidade, mas nada como foi em Mr. Potato Head, que vai tipo assim, muito além do que somente uma visão de como Hollywood se porta. Durante uma passagem por Los Angeles, enquanto Melanie cuidava da produção do seu primeiro EP, ela percebeu o quão era influente o ramo da cirurgia plástica naquela região. Ela vê pessoas que se sucumbem a pressões das ideias de perfeição de Hollywood, forçando-as a cirurgias plásticas, assim como outras coisas na sua vida pessoal. É por isso que ela usou essa ideia de senhor e senhora cabeça de batata, um famoso brinquedo americano que consiste em um modelo de plástico de uma batata que pode ser decorada com uma variedade de peças de plásticos que podem ser fixadas ao seu corpo principal. Essa música debater diretamente a cirurgia plástica, como eu disse, é só um pedaço, porque no próprio videoclipe a gente percebe que é muito mais uma coisa das pessoas que não são pessoas públicas se sucumbindo àquilo por uma pressão estética de uma própria existência, né? E assim, eu como pessoa gorda que tô aqui, já falo pra vocês um relato, é muito grande a pressão perante eu ser gordo aqui no YouTube. As pessoas têm uma visão muito estranha, vou dizer assim, de como que a gente deve ser até para uma coisa tão simples como isso aqui que eu tô fazendo. E é engraçado como que isso afeta a gente a longo prazo. E quando eu ouço essa música hoje em dia, eu já tenho uma ideia completamente diferente do que da época que eu não era uma pessoa conhecida pelo canal e que só ouvia Melanie Martinez por puro prazer. Aquilo ali me trazia uma realidade X e agora que eu tô vivendo uma outra, isso já traz uma realidade Y. Então assim, essa música é muito maior e mais plural do que a gente imagina. Então assim, a vivência pessoal de cada um faz com que essa música ganhe inúmeros significados. Em seguida temos Playdate, uma música que se tornou talvez o maior hit da Melanie Martinez dessa nova geração por causa do TikTok, principalmente durante a pandemia do coronavírus, né? O fato dessa música ser uma faixa da versão deluxe do álbum ter brotado e virado tudo que virou é algo que, assim, raramente acontece.
Playdate é uma música que conta a história da Cry Baby sentindo-se como se ela não fosse nada perto do que a sua amiga é com um garoto que ela gosta. Ela está constantemente convidando ele para um jogo, mas Cry Baby sente que ele não se preocupa com ela tanto quanto ela se preocupa com ele. Frustrada, ela abertamente proclama que é tão descompromissada quanto ele e está cansada de todos os jogos que ela tem que fazer para tentar ficar com ele. Ela gostaria de que ele se importasse mais com ela e não que ele agisse com esse comportamento antissocial. E no final da música, ela ainda admite que gosta de passar o tempo com ele, apesar do seu comportamento estranho. Uma coisa que é curiosa sobre essa música é que isso daqui é o típico relacionamento que você vai ter durante os seus 20 anos. Tô falando isso pra vocês porque, assim, quando a gente tem o nosso primeiro grande amor na vida, a gente tem aquela coisa de entrega de corpo e alma. Só que depois que a gente tem aquele primeiro amor que deixa a gente super machucado e que molda nossas visões de mundo sobre um relacionamento, a gente acaba que no que vier depois, a gente tem muito essa coisa de se entregar parcialmente, exatamente por conta desse meio que medo do que o negócio se desenrolaria depois daquele último trauma, né? Só que é muito triste quando você é a pessoa que age para uma outra pessoa que ela te trata desse jeito como eu acabei de citar. É muito ruim você se dedicar para um relacionamento de uma pessoa que simplesmente vem de forma unilateral, ou seja, vem só do seu lado, da outra pessoa é aquela coisa vazia. Eu já vivi isso na minha vida durante meus 20 e poucos anos e eu falo pra vocês, me serviu de aprendizado pra muita coisa no futuro e me ajudou de certa forma a quebrar determinadas barreiras que eu levantei por conta do meu último relacionamento. Mas como Melanie retrata nessa música aqui, meio que de certa forma a gente entra numa zona de conforto ainda de viver daquele jeito, né? De viver por conta daquela expectativa. E a gente percebe que isso daí não é uma coisa saudável. Chegamos agora em K-12. A partir de agora, só músicas desse álbum. E já aí, em primeiríssimo lugar, temos Wheels on the Bus, uma música que já leva a realidade da Cry Baby para o mundo da escola e relata o convívio social da Cry Baby com essas crianças um tanto assim problemáticas. Ainda dentro do ônibus indo para a escola, a Cry Baby começa a observar o comportamento dos seus colegas. No caso, comportamentos inadequados. Nós percebemos que há muito sexo, alunos fumando maconha, o ônibus escolar também segue como se nada tivesse acontecendo enquanto vários assédios acontecem e inclusive é importante nós salientarmos que o próprio motorista do ônibus sabe o que está acontecendo, mas opta por não resolver este problema. No caso, a gente pode usar o motorista do ônibus como uma analogia a essa metáfora das autoridades muitas vezes fazerem vista grossa para coisas erradas que estão acontecendo no mundo. E isso é muito forte, né, gente? Porque pensar que, assim, dentro daquele universo do ônibus tá acontecendo tudo isso e uma pessoa faz vista grossa, a gente automaticamente é levado para um mundo onde refletimos histórias de bullying, por exemplo, né? Eu fui uma criança que cresceu numa época que a gente tinha que pegar ônibus ainda para ir para a escola e eu lembro muito dos papelzinhos sendo jogado em mim, do chiclete colado no cabelo e todas essas coisas que acontecia muito. E a gente percebe que muitas vezes chegava num ponto que o motorista, que era aquela única pessoa responsável pela gente naquela curta jornada até a escola, fazia vista grossa, exatamente porque ele não queria se envolver no negócio, porque ele só queria fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, sabe? Isso daí é uma coisa muito complicada, porque essa pequena atitude dele simplesmente ignorar gera sequelas às vezes irreparáveis em pessoas que ele podia ter ajudado a não ter essas sequelas. Então é uma coisa pra gente refletir. Em seguida temos a música Show and Tell. Essa daí, para muitos, uma das maiores faixas, não só da carreira da Melanie, mas como uma das melhores músicas dentro do álbum K-12. Essa música é sobre como as celebridades são retratadas como perfeitas para o público e também como são tratadas na indústria musical. As falas, palavras duras se você não tirar uma foto comigo. Há estranhos tirando fotos minhas enquanto eu já disse que não quero mais. Também isso daí pode refletir o incidente dela de 2016, em que Melanie impediu que os fãs tirassem
tirassem foto dela sem consentimento. Isso é interessante, gente, porque rola muito essa ideia de que as pessoas públicas, elas têm meio que uma obrigação de fazer tudo que o fã quer, né? E a gente percebe que quando isso não acontece, rola muita raiva. E essa raiva é uma raiva completamente assim de ego pessoal da pessoa que é o fã. A gente percebe que essa desumanização do artista e colocar ele como objeto é algo que faz muito mal para a saúde mental dos artistas. E ver a Melanie chegar e falar isso daí numa narrativa que não se diz a respeito dos fãs, mas sobre um outro lado que pouquíssimas pessoas têm o acesso, é muito interessante da gente analisar e refletir as nossas atitudes também. Essa excessiva cobrança não é saudável. Se coloque no lugar da pessoa, se coloque na verdade numa situação próxima, em que uma pessoa te cobra certas coisas que você não tá afim de fazer. Sabe? É a mesma coisa, só muda o tamanho da dimensão do negócio, dela ser uma pessoa pública e você não ser. Mas a cobrança e aquele mesmo sentimento angustiante é para todo mundo igual. Em seguida temos Drama Club, outra música super aclamada dentro do álbum K-12. A música é sobre os colegas da Crybaby, como eles fazem coisas que não querem para ser populares. Crybaby começa a se sentir pressionada ao ver as pessoas constantemente sendo julgadas por tudo o que dizem e como isso geralmente termina em bullying. Crybaby é recebida com uma reação violenta quando ela proclama que ela será ela mesma e não interpretará mais um personagem para obter popularidade. E é muito doido isso, né, gente? Porque no passo que ela conta ali a história, já era para esse tipo de narrativa ter basicamente assim sido expurgada, porque o mundo hoje em dia não busca mais essas pessoas plásticas, essas pessoas falsas que tem que ficar sendo uma coisa que os outros querem que ela seja, né? Obviamente, rola um pouco disso para as pessoas poderem evitar problemas, porque infelizmente os nichos são muito intensos e acaba que as pessoas não podem ser 100% elas mesmas por conta dessa pressão ali dentro do nicho. Mas é importante a gente olhar um outro lado nisso daí, de que não vale a pena você não ser você mais hoje em dia. É muito ruim você deixar coisas básicas que fazem bem pra você de lado, simplesmente para você se encaixar numa realidade de que alguns apenas, que são pessoas um pouco mais populares em certas coisas, definem aquilo como um fato. Então isso é uma coisa que não se deve fazer nunca. A gente sempre deve seguir o que sentimos bem em fazer e não o que os outros querem que nós façamos. Em seguida temos uma música muito complicada de se discutir, mas que é uma música, sim, muito necessária na realidade de qualquer época dos jovens, que definitivamente é Orange Juice. Por mais que essa música não seja uma canção marcante dentro do álbum no aspecto de ser uma das melhores que a gente tem naquele repertório, mas a narrativa dessa música talvez seja uma das mais importantes que a Melanie já fez na carreira dela, porque discute um tema que ainda acontece e as pessoas fazem muita vista grossa, que é bulimia. A música é sobre Flair, amiga de Crybaby, e a sua luta contra a bulimia. Flair faz parte do bando de Kelly e, portanto, esperava-se que mantivesse uma figura específica para continuar sendo sua amiga, principalmente por causa do seu transtorno alimentar. Ela mostra ter ódio do seu corpo, mas Crybaby acredita que ela é bonita e quer que ela se enxergue melhor. Na letra ela fala: "Você transforma as laranjas em suco de laranjas". Refere-se a como as pessoas com bulimia costumam vomitar depois de comer. A bulimia é uma doença muito séria, gente. Durante os anos 2000, talvez tenha sido o maior momento dela, sabe? Eu lembro que quando eu estudava em escola particular, foi uma fase onde eu vi muito. Eu lembro que os professores sabiam que aquilo acontecia, faziam vista grossa, assim também como a própria direção da escola, exatamente por conta de uma reputação que a escola tinha, né? E isso daí podia ser uma coisa que, se vazasse na cidade, podia ser algo que traria malefícios para a escola. Então elas faziam muito vista grossa disso, mas eu lembro direitinho de muitas vezes no momento do recreio, colegas da minha sala, assim, em torno de 5 meninas, era meio que um grupinho já formado,
elas enfiavam a escova de dente na goela. E agora, nossa última música aí do nosso top 10, High School Sweethearts, uma das músicas também mais interessantes da carreira da Melanie e pra mim a melhor faixa do álbum K-12. Cry Baby quer ter um amante, no caso, um namorado, que seja honesto com ela e a ame de verdade, entre outros requisitos. Ela não quer apenas uma aventura rápida, ela deseja ter um relacionamento de longo prazo com alguém que está comprometido com ela e aceita ela também como realmente ela é. Em um ponto, Cry Baby ameaça matar seu parceiro em potencial se ele a trair, o que é provavelmente uma referência a Sip Cup, quando a sua mãe assassinou seu pai e sua amante, ou Dead to Me. Em termos da história, essa música é um possível retorno à experiência de Cry Baby com relacionamentos abusivos e tóxicos durante o seu tempo no álbum anterior. Muito importante essa ideia da gente sempre querer relacionamentos saudáveis e que durem. Eu acho que muitas vezes no mundo de hoje a gente fica tão baseado no imediatismo, em que a gente quer que uma coisa venha, traga pra gente muitas experiências, muito prazer e que acabe rápido, para exatamente a gente viver outras coisas com outras pessoas. Mas eu acho que no aspecto emocional a gente não devia ser tão fútil nesse ponto. Eu acho sim que a gente deve cultivar as pessoas que estão em busca de relacionamentos mais longos e que estão dispostas a se doar. Infelizmente, como eu disse, hoje em dia as pessoas têm um problema muito grave com esse aspecto de se doar, igual a gente relatou agora mesmo algumas músicas anteriormente. Mas a gente precisa ter muita noção, gente, de que isso daí, a longo prazo, faz mal pra gente. Então, valorize essas pessoas que estão dispostas a esse tipo de coisa. E se você é uma pessoa que fica um pouco ainda não decidida nesse aspecto de tentar fazer durar com uma pessoa ou largar e viver outras experiências, lembre-se de duas coisas. Primeiro, não brinque com o sentimento dos outros. O sentimento do outro é uma coisa muito íntima que pode moldar para sempre a história da vida dele. E segundo ponto, né, gente? Reflita bastante se é o que você quer para o longo da sua vida. Essas experiências mais longas permitem com que você conheça coisas que as curtas não permitem. Então, assim, fica para refletir e tentar ver se isso daí é um parâmetro a continuar alimentando. Essa daí foi as nossas 10 músicas, né, que definiram Melanie Martinez como um ícone, e eu quero saber de você agora. Como essas músicas ou outras da Melanie impactaram a sua vida? Se você tiver também sugestão de vídeos relacionados a Melanie ou determinados momentos específicos da carreira dela, você volta aqui e comenta aqui embaixo, tipo, fala sobre isso, isso, isso. Me ajuda muito a poder construir roteiros futuros. Combinado? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!